Olá, eu sou a Iris, seja muito bem-vindo ao meu canal. Terminei de assistir Game of Thrones, finalmente, pela primeira vez eu consegui assistir a série inteira e, assim, eu vou fazer um vídeo sobre assistir Game of Thrones sem estar no hype da série. É óbvio que a gente tá com a Casa do Dragão agora, então meio que voltou esse hype, mas antes a gente tinha uma comoção muito grande com essa série quando ela estava ainda acontecendo. Eu tenho opiniões para dar sobre o final, que realmente... sei lá. Então, eu vou fazer um vídeo depois falando mais sobre. Hoje eu quero fazer um vídeo que, assim, durante a série, a gente tem muitos personagens nessa história. É uma história que tem muito personagem realmente. Mas não é nada, assim, que eu achei... ai, nossa, você não vai conseguir decorar todo mundo. Consegue sim, tranquilamente. E todos os personagens eu acho que são muito importantes. Mas é óbvio que a gente pega amor em alguns. E teve muitos que eu amava, eu gostava do personagem, como ele era mesmo, inclusive pessoas que eram consideradas vilãs, porque se for ver todo mundo em Game of Thrones é um vilão, mas eu tenho os meus preferidos e hoje eu queria falar sobre eles e assim, vou deixar vocês chocados, assim, se coçando, com ódio, com urticária, porque não vai ter nenhum personagem das casas principais, não vai ter nenhum Targaryen, não vai ter nenhum Stark aqui, não vai ter nenhum Lannister, e isso inclui o fato de que o Tyrion é de longe um dos meus personagens preferidos. Mas não é deles que eu quero falar, porque eles já são os principais, eles são as casas principais, não é mesmo? Pra quem não sabe sobre o que Game of Thrones fala sobre, é basicamente inspirado na Guerra das Rosas, disputa por quem vai sentar no trono e comandar um reinado todo, entendeu? Todo mundo falando assim, eu tenho direito a sentar no trono. Não, mas quem tem direito sou eu, porque eu que sou filho do rei. Ah, mas ele é filho bastardo do rei. Ah, mas ele é filho bastardo de não sei quem. Ah, mas ele que tem mais jeito pra comandar, porque o outro é meio burro. Então, assim, várias coisas e todas as temporadas vão falar sobre isso. Os livros ainda estão falando sobre isso, porque os livros ainda não estão finalizados, né? Tem um grande meme aí na internet que rola desde sempre que o George R. R. Martin simplesmente não escreve mais e a gente não sabe o que vai acontecer. Eu ainda não li os livros, vou ler. E aí, basicamente é isso. Só vai se resolver isso do trono lá nos últimos episódios da última temporada. Então, basicamente, é essa disputa, é essa guerra, é essa competição pra ver quem vai sentar no tal trono de ferro que foi forjado com essas 1000 espadas que foi derretidas, essas espadas, pelo fogo dos dragões, porque tem dragões em Game of Thrones, inclusive é uma série, é uma história, uma saga de fantasia, ok? Não tem só humanos, tem muito mais coisa envolvida, e tem personagens, gente, assim, pra quem gosta de história, eu que sou historiadora, uma disputa por um poder não é só uma briga, não é só as pessoas que estão brigando, que estão falando, eu sou o herdeiro real, não, eu que sou, não, mas eu sou filha de não sei quem, é eu que devo sentar. Tem muitas pessoas dentro de um reinado que tem muita culpa em certas ações. E é o que a gente vê em muitos personagens secundários. É óbvio que os personagens principais são importantes, eles são os principais, mas os personagens secundários nessa série, eles são, assim, absurdos. Eles são maravilhosos. E eu fiz uma lista de 5º a 1º lugar pra falar sobre algum dos personagens que eu amo e que se não fosse por eles, vamos combinar, não teria história, porque foi eles que manipularam tudo, assim. Este vídeo talvez tenha spoilers de Game of Thrones, porque não tem como, eu vou ter que falar sobre algumas ações dos personagens, porque que eu gosto deles e tudo mais, ok? Em 5º lugar temos ele, Podrick. Eu amo o Podrick, gente. Ele é leal, ele é extremamente leal, ele é fofo, ele acompanhou a Brienne em todo o trajeto dela. Enquanto você olhava pra ele, você pensava, meu irmão, é 2 episódios, esse cara vai de vala. Não foi. Ele ficou até o fim, ele aprendeu a lutar com uma espada. E ele era muito legal com o Tyrion, muito legal. Eu acho o desenvolvimento do personagem dele pra um personagem que não era nada, que era só alguém que estava ali servindo um Lannister, pra alguém que se tornou tão importante na trama, que se não fosse por ele em muitos momentos, ele ajudou a Brienne. Então, assim, eu gosto muito do Podrick, muito. Eu acho que ele é um personagem que evoluiu demais conforme se passa esse tempo, né? Ele é um personagem que ficou no meu coração e eu ia ficar muito triste se ele tivesse virado o nome de rua, mas ele não virou. Então eu fiquei muito feliz com o final de que ele estava lá e que ele aprendeu a lutar. Ao contrário do que muitos diziam pra ele, de que ele não ia conseguir e que ele não servia pra nada. A verdade é que ele é
incrível. E assim, poucas pessoas no mundo são leais como eles são, né? Naquela série Misericórdia, é gente enfiando faca nas tuas costas atrás de outra. E em quarto lugar, ela, óbvio, nossa Lady Brienne, que não é Lady, como ela mesmo diz. Gente, a Brienne, eu gosto muito da atriz, pra falar a verdade, eu já acho ela muito incrível, mas eu gosto muito da Brienne porque ela vai contra tudo. Ela é uma mulher, e aí eles falam, você é uma cavaleira? Ela fala, não, mulheres não podem ser cavaleiras. Só que ela é. Ela é. Gente, pelo amor de Deus, a mulher derrotou o Hound. Cala a boca, sabe? Ninguém nunca derrotou o Hound. A única pessoa que derrotava o Hound era o Montanha, o irmão dele. E adivinha só quem que derrotou ele? Sim, a Brienne. Então, assim, a Brienne é de longe uma das minhas personagens favoritas. Eu não achei que ela ia durar tanto na série, mas o final tava lá escrevendo no livrinho dos cavaleiros. Eu achei muito legal o desenvolvimento dela, do personagem dela com o Jaime, porque antes ela amava o Renly, né? O Baratheon. Sei lá, eu não gostava muito do personagem do Renly, não, gente, pra falar a verdade, viu? Eu acho que ele até demorou pra ir. Mas eu gosto muito dela e como ela foi devota a Lady Stark, né, até o fim, e como, apesar disso, dela ser devota aos Starks, ela desenvolveu uma amizade muito grande com o Jaime, e que foi por causa dela que o Jaime também evoluiu. Inclusive, talvez eu faça um vídeo falando sobre os personagens principais e sobre o desenvolvimento deles, porque os personagens principais também são maravilhosos, gente. Eu não dava nada pro Jaime. Inclusive, na primeira temporada, eu mandei uma mensagem pra minha prima falando, cara, que vontade de enfiar uma espada no rabo do príncipe do Shrek versão vida real. E ele terminou sendo uma das pessoas que eu mais gostava naquela série. Porque assim, gente, eu acho que todo mundo ali é ruim. Eu acho que isso fala muito sobre o ser humano também. Todo mundo tem um pouco de bom e de mal dentro de si. E o Jaime, ele foi de completamente podre pra agora só um pouco podre, talvez. Então eu gosto muito do Jaime. Eu acho que a relação dele com a Cersei é podre, né? Ser um Lannister já é um problema muito grande, mas ele conseguiu evoluir em muitas coisas, enxergar muitas coisas, que quem o pai dele era, quem a Cersei era, sabe? Inclusive, nos livros eu vejo muita gente falando que torce muito pra que ele faça a Cersei de Vala, né? Então, eu gosto muito do Jaime também, eu gosto muito do desenvolvimento dos dois. Não gostei do final porque, sei lá, eu acho que a relação deles era uma coisa bem mais complexa pra ficar desenvolvida. Eu não gostei das últimas temporadas por causa disso. Eu acho que foi puxando pra uns lados meio de romance, sabe? E a série não é sobre isso. E tá tudo bem gostar de romance, eu não estou falando sobre isso, até porque eu adoro ler coisa de romance, mas não é o ponto de Game of Thrones, entendeu? E eu acho que não era o ponto dos dois personagens. Tudo bem se eles começassem a se gostar ou tivesse algum tipo de envolvimento, mas eu acho que ficou puxando muito pra esse lado, e aí me incomodou um pouco, porque eu acho que não tem muito a ver com a característica dos dois personagens. Mas eu acho que a Brienne é de longe uma das melhores que passou ali. Ela foi leal a tudo que ela sempre quis fazer. Eu achei incrível que ela se tornou uma cavaleira no final, e eu gosto muito da Brienne, porque se não fosse a Brienne, gente, eu não sei o que teria acontecido. Vocês já pararam pra pensar nisso? Aquela que salvou o Jaime. Enfim, então eu gosto muito, muito dela. Em terceiro lugar, sim, vai estar o Sam, porque eu adoro o Sam. Eu adoro o Sam. Gente, ele é de uma inteligência, porque se não fosse a inteligência dele em muitos momentos, o Rei da Noite teria sentado no trono e acabado com todo mundo, vamos combinar? Porque foi ele ir pra Citadela que fez ele ganhar o conhecimento sobre Dragonglass, e que Dragonglass estava embaixo lá do castelo da Daenerys, e o Jon Snow que foi pra lá. E aí, gente, toda a trama que envolveu depois disso, misericórdia, foi uma bola de neve. Então, assim, eu acho o Sam um personagem também que eu ia ficar muito bolada se tivesse ido, e não virou estrela, não é mesmo? Deu tudo certo no final pra ele. Inclusive, eu acho que ele é, de todos os personagens ali, ele é sim o mais inteligente, mais que o Tyrion, inclusive. Eu acho o personagem dele sensacional. As conversas que ele tinha com o Master Aemon também eram incríveis. Assim, pra um personagem como ele, que é uma pessoa que não tem a habilidade de luta, ficar vivo até o final de tudo que aconteceu, eu acho que mostra o quão inteligente e quão importante ele foi pra toda a trama. Se não fosse por ele, gente, teria acabado o universo todo ali de Westeros, porque os Walkers não conseguem atravessar o mar, né? Então teria acabado o mundo. Mas o Westeros sim. Então, assim, eu gosto muito, muito, muito do Sam. Eu achei muito legal que ele passou
De alguém, assim, que tinha medo de tudo, que não conversava, assim, muito com as pessoas, porque as pessoas faziam bullying com ele, pra uma pessoa que começou a se impor, né? Antes, pra uma pessoa que ele apanhava, ele começou a levantar sempre e sempre defender, né? Quem ele amava. Então, eu gosto muito do Sam e eu acho que o desenvolvimento do personagem dele até o fim foi incrível. Em segundo lugar, temos o Tormund. Eu amo o Tormund. Eu acho que ele é engraçado, eu acho que ele é um alívio cômico ali no meio de tudo. E eu fiquei muito querendo que ele virasse amigo do Jon Snow. Eu ficava o tempo todo, ai, por favor, virem amigos. Eu gosto tanto, sei lá, parece uma relação de amizade que seria tão legal. E foi o que aconteceu. O Jon consegue a confiança do povo livre por causa do Tormund. O Tormund é uma pessoa que, assim, todo mundo ali em Game of Thrones tem uma mente muito fechada, né? Com muitos preconceitos, né? Dentro do universo de Game of Thrones, né? Tipo assim, o povo livre não presta, o povo de Westeros não presta. E o Tormund, você olha pra ele, gente, você vê um homem de 2 metros de altura, grande, você fala, nossa, ele deve ser um babaca. E ele teve a cabeça aberta com o Jon Snow. Então, eu gosto muito dele, eu fiquei muito esperando que alguma coisa ia acontecer com ele, tipo, na batalha lá que eles estão no lago congelado, aí eles estão em cima de uma ilhota, assim, dentro do lago congelado, e aí o Hound joga uma pedra num Walker. Gente, vamos combinar que isso foi completamente fora de contexto? Eu não acho que o personagem do Hound faria uma coisa dessa, pra ser bem sincera. E o Tormund tava lá o tempo todo, lutando até o fim. Eu gostei muito no final, não sei se vai ser assim nos livros, que ele levou o Jon junto com ele, junto com o povo livre. Tudo deu certo por conta disso. Eu acho que ele é uma boa representação do povo livre. Eu gosto muito do Tormund. Eu acho que ele também é um puta de um lutador, né? Vamos combinar, gente, pelo amor de Deus. Na batalha de Winterfell com a galera, com os Walkers, né? Não com a galera do Ramsay. Eu acho que ele foi sensacional. Assim, o Tormund é, de longe, um dos melhores personagens, na minha opinião. De verdade mesmo. Em primeiríssimo lugar, não tem como ser outro personagem. Ele é o meu personagem favorito da série inteira. Inclusive, acima de todos os das casas principais. Sim, Lord Varys. Gente, tudo, absolutamente tudo o que sai da boca desse homem era incrível. Tudo que ele falava, eu pensava, lá vem o careca. Fale, careca, eu te ouço. Tudo que esse homem falava era incrível. Era assim, de separar. Gente, eu não consigo ainda superar o discurso de onde reside o poder, que ele faz o enigma. Eu não consigo superar esse discurso. Eu acho que é de longe um dos melhores da série. Junto com o discurso do Lord Baelish, né, sobre Chaos is a Ladder. Mas eu gosto mais do discurso do Lord Varys e eu gostava muito do fato de que ele não era leal ao rei. Ele era leal ao reino, às pessoas do reino. É por isso que ele era meio cobra. Mas eu não acho que ele era uma cobra ruim, porque ele era uma cobra que pensava no povo. Então eu acho que o Lord Varys é, de longe, um dos personagens mais incríveis. Eu acho que o fim que ele teve condiz com o que acontecia na vida real com pessoas que eram inteligentes como ele, ou que eram como ele. A questão é que, obviamente, não existiam dragões na vida real, né? Mas ele é uma representação do que uma pessoa inteligente que cuida de um reinado, sendo mestre dos sussurros, precisa saber absolutamente tudo o que acontece dentro de um reino para poder ajudar o rei a ter um reinado melhor e bom e que faça sentido. Ele é aquilo, ele é a representação disso. E ele é muito inteligente, muito. Isso, assim, eu bato palmas pra todas as vezes que ele abria a boca pra falar sobre qualquer coisa. Tantas vezes que ele conversava com o Lord Baelish, que eles davam umas alfinetadas no outro. Quanto à amizade que ele criou com o Tyrion, inclusive, muito foda que o Tyrion vira e fala: eu acho que o Lord Baelish é, de longe, a única pessoa que eu confio de olho fechado. Ele não esqueceu, né? Ele nunca esqueceu. Foi por causa disso que o Tyrion ficou vivo. O discurso do Tyrion também, né, gente? Vamos combinar? Só discurso foda dele falando que ele não matou o Joffrey, mas é que ele daria a vida pra ver todo aquele povo afogar no veneno, igual aconteceu com o Joffrey, porque nenhum deles prestava. Nossa, que coisa linda. Aquilo me arrepia até hoje. Nossa, sensacional, sensacional. E 2 menções honrosas. Eu vou fazer uma menção honrosa que é um personagem extremamente odiável, que é o Lord Baelish. Eu não gostava do Lord Baelish desde o começo. Desde o começo alguma coisa me incomodava. Na hora que eu vi a cara dele pela primeira vez, eu falei, que cara de, sei lá, cara de pessoa, sabe? Até porque, vamos combinar, qualquer cafetão é ruim, né? Então, assim, eu já não gostava muito dele. E aí foi passando as ações dele, tudo que ele foi fazendo, e eu pensando, gente, que lado que esse homem tá?
Porque isso não faz o menor sentido. Foi culpa dele que o Ned Stark teve a cabeça virando bolinha de gude. Porém, depois ele foi ficar do lado da Sansa e tentar ajudar a Sansa, mas aí ele vendeu a Sansa pro Ramsay, pelo amor de Deus. Mas assim, é esse o ponto. As pessoas são ruins, as pessoas são más, as pessoas só pensam nelas, as pessoas são egoístas, as pessoas são ruins, são extremamente narcisistas e egocêntricas, entendeu? O mundo é o Lord Baelish. Então eu acho que ele também é um dos personagens muito bem desenvolvidos. Uma menção honrosa que é ele, porque ele é um bom vilão. E ele é um bom vilão que você não sabe que é vilão, porque o Tywin Lannister, você sabe que é vilão. Ele tem jeito de vilão e ele tem jeito de vilão que eu gosto. Mas o Lord Baelish, ele é cobra rasteira. Você não vê a cobra chegando, ela só vai lá e te pica no calcanhar e você simplesmente morre, entendeu? É isso que o Lord Baelish é, e ele representa isso muito bem, porque existem muitas pessoas assim. Então, uma menção honrosa que é ele, porém não coloquei ele no ranking porque eu não gosto dele. Mas, ou uma menção honrosa de puro amor, porque foi o único momento da série que meu olho sim encheu de lágrima. Não chorei, tá, gente? Eu sou uma pessoa que choro fácil. Nesse caso eu não chorei, eu só fiquei meio assim, triste. Uma história triste, que é o Hodor. Ai, gente, eu queria, o tempo todo eu pensava assim, será que eles vão dar uma explicação por que a única palavra que ele fala é Hodor? Hodor vinha de hold the door, né? Segure a porta. E ficou Hodor, né? Mas, gente, a cena dele se sacrificando pelo Bran, que não faz o menor sentido, né? Por que o Bran... Ai, olha... não vou falar do final, não. Eu fiquei tão triste, porque é uma história tão triste. Ele só era uma pessoa boa, sabe? E eu queria saber muito dessa ligação dos dois, porque ele conseguiu ver o Bran, né? Ele conseguiu ouvir ela gritando hold the door. Ele conseguiu ouvir na visão, ele conseguiu ver o Bran. E na hora que ele vê o Bran vendo o passado, é a hora que ele cai, se transforma em Hodor. Então, eu achei muito louco, eu achei um desenvolvimento incrível também, e eu fiquei muito triste. Então, uma menção honrosa a ele, porque eu acho que o Hodor é uma pessoa fofa, e eu gosto de personagens fofos, e ele não merecia o final que ele teve, porque ele só era um gigante que protegia. Então eu gostava muito do Hodor. É isso, minhas duas menções honrosas, completo opostas um do outro, né? Lord Baelish, podre, Hodor, fofo. É isso, vou vir com um vídeo de Game of Thrones fora do hype e vou assistir Casa do Dragão e vou ler os livros no Kindle, pois muito caro. George R. R. Martin, por favor, escreva o resto. Ok? Então é isso, gente. Quem gostou, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. Faça um comentário aí quais seus personagens preferidos. Eu gosto de todos, pra falar bem a verdade. Tem muito personagem incrível em Game of Thrones. É uma série maravilhosa. E é isso. Obrigada a todo mundo que se inscreveu, tá, gente? De verdade mesmo. Obrigada. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!